Oi, hoje vamos finalizar o estudo das tribos da casa de Israel, mas nesta última finalização, vamos identificar os restantes das tribos e quais nações atuais elas são. Antes de começar qualquer coisa, não iremos identificar todas as tribos, mas apenas aquelas que foram possíveis identificar. Se você caiu aqui de paraquedas, assista aos 2 últimos estudos sobre este tema que está no canal. Enfim, bora lá. Efraim, como dito no vídeo anterior, e a nação americana, que por sua vez são descendentes dos anglo-saxões, descendentes de Jacó. Os Estados Unidos se tornaram a maior potência mundial. Desenvolveu-se após a Segunda Guerra Mundial. A nação dos Estados Unidos é composta pelos descendentes de Efraim, com acontecimentos preditos tanto na Bíblia como a história confirmando. Quais fatos comprovam que Efraim seria a nação dos Estados Unidos? Estar a favor de Israel. Visto também no vídeo passado, vão estar a favor de Israel. Vamos recapitular daqui a pouco. Possuir a porta dos inimigos. Sim, é dito na profecia que os descendentes de Abraão vão possuir as portas dos inimigos. De fato, a Rússia é considerada um grande rival dos Estados Unidos, tanto que o antigo território da Rússia, o Alasca, foi comprado pelos Estados Unidos, e assim fazendo uma pequena fronteira para o território russo. Prostituída com a cultura do Egito. Estar a favor de Israel no Armagedon? Sim, a nação americana estará em favor de Israel dos últimos dias. Daqui a pouco vamos ver isso também. Se tornar maior que a Inglaterra. De fato, conforme a benção de Jacó em Gênesis 48, é dito que Efraim vai se tornar maior que Manassés. No passado a Inglaterra já foi a maior potência mundial, mas após a Segunda Guerra, os Estados Unidos passou a liderar este cargo. É dito na profecia que Efraim irá proteger Judá nos últimos dias, isso é, a nação americana iria proteger Israel. Sabemos muito bem que os Estados Unidos é um grande aliado de Israel, principalmente no que diz respeito à ajuda militar, tanto que as tecnologias militares dos Estados Unidos são enviadas a Israel como por exemplo a arma Iron Dome. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. Zacarias 9:13. Durante muito tempo, os Estados Unidos fez várias alianças e oferecimentos de ajuda à nação de Israel. Uma das formas, e ajuda militar, os Estados Unidos venderam vários armamentos bélicos a Israel. Várias tecnologias americanas são utilizadas pelos israelenses. Muitos ataques de nações inimigas de Israel foram impedidos graças a tecnologias militares desenvolvidas pelos Estados Unidos. Dessa forma, cumprindo-se a profecia de Efraim proteger Judá, no dia do Armagedon, Israel irá utilizar os equipamentos militares recebidos dos Estados Unidos, e terá como aliado a nação americana. No entanto, na volta de Jesus, a tribo de Efraim será julgada, por causa de seus pecados e iniquidades. Dessa forma, Jesus vai destruir os armamentos de guerra de Efraim e das nações inimigas. No Armagedon os reis do Oriente, juntamente com Gog, vão se erguer contra Israel nos últimos dias. O momento em que Jesus voltar, Jesus irá destruir os armamentos de guerra. Desta forma haverá paz. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha, de Sião, Sião, exulta ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará Shalom, paz e prosperidade, às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio, o Eufrates, até as extremidades da terra. Zacarias 9:9-10. Agora, vamos falar da parte triste da nação americana. Não sei se todos já sabem, mas sabia que os Estados Unidos é o país mais maçônico. A nação mais maçônica atualmente é justamente os Estados Unidos. A maçonaria por sua vez absorveu muitas práticas idólatras de mistérios do Egito. A tribo de Efraim se prostituiu com o paganismo e idolatria. Sim, eis que vejo uma infração terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui, e Israel está totalmente contaminado. Oséias 6:10. Espero futuramente fazer aqui no canal a história da maçonaria, pois não sei se todos sabem o que é maçonaria. Enfim, vou falar por hora o que dá para falar. A maçonaria por sua vez tem sua estrutura e doutrinas, baseadas no paganismo e simbolismo egípcio,
e em outras culturas esotéricas. No passado Efraim se influenciou e adotou justamente essas práticas que hoje se encontra presente na maçonaria. Conheço bem a Efraim, e Israel não pode se esquivar da minha pessoa, porquanto agora te afundaste na prostituição, ó Efraim, e Israel se corrompeu completamente. Oséias 5:3. Efraim será oprimido e triturado pelo juízo, porquanto preferiu seguir ídolos inúteis. Oséias 5:11. Uma das práticas que levou o cativeiro da Síria foi justamente por Efraim ter se prostituído com as práticas idólatras do Egito, mas mesmo no cativeiro, absorveu as práticas assírias. Durante a peregrinação, os saxões também absorvem práticas de mistérios das nações gentílicas. Ou seja, enquanto Efraim esteve no cativeiro, e mesmo durante a peregrinação, absorveu as práticas pagãs tanto da Síria como do Egito. A maçonaria foi estruturada a partir destas práticas. Infelizmente, os anglo-saxões, por aderirem a isso, acabou por consequência, que foi enraizado na cultura americana. Efraim mistura-se com as nações pagãs. Efraim é um bolo mal assado, que não foi virado. Oséias 7:8. Aqui deixando claro, que Efraim se misturou com povos pagãos, ainda que Efraim tenha erguido muitos altares a Baal para conseguir perdão pelos seus pecados, eles próprios se tornaram altares para o pecado. Oséias 8:11. Justamente por Efraim ter absorvido as práticas idólatras do Egito, por consequência se torna a nação mais maçônica. Veja que os Estados Unidos apresenta muitos elementos da maçonaria. As principais autoridades americanas uma vez por ano, se reúnem em um clube que se chama Bavarian Grove, para adorar Satanás à moda egípcia. Os Estados Unidos também possuem muitos símbolos maçônicos em sua cultura em vários lugares e objetos. Temos aqui alguns exemplares, creio que alguns já estejam familiarizados. A nota de $1, por exemplo, sei que no slide está meio ruim de enxergar, vou dar uma ampliada. Veja este triângulo com um olho, é também conhecido como o olho de Horus ou olho que tudo vê, símbolo clássico da nova ordem mundial. Quando é visto esse símbolo, já associamos aos Illuminatis. De fato, este símbolo representa um antigo simbolismo egípcio. Temos também ainda a águia bicéfala, outro símbolo maçônico. Você já viu um obelisco? Você sabia que um obelisco é um símbolo maçônico? Também um antigo elemento do paganismo. Vemos que a nação dos Estados Unidos, por ser uma nação bem maçônica, ergueu muitas estruturas e símbolos do paganismo egípcio e de outras culturas. Embora que os Estados Unidos tenha seus problemas, também possuía suas bênçãos, como por exemplo, nação que mais proclama o Evangelho. Faz maior distribuição de Bíblias. Foi refúgio para os cristãos, durante a perseguição na Europa. Sim, na Europa, como sabemos, havia uma ferrenha perseguição aos cristãos verdadeiros. Quando a Inglaterra passou a colonizar a América do Norte, ela serviu de refúgio para os cristãos escaparem da terrível perseguição. Depois leia a carta da Igreja de Filadélfia em Apocalipse 3, do verso 7 ao 13. O período de Filadélfia retrata exatamente desse período da história. Você sabia que realmente, os Estados Unidos quase teve o nome Filadélfia? Sim, já tiveram a ideia de colocar o nomear com Filadélfia a atual nação americana, justamente por causa da profecia de Apocalipse 3, 7 a 13. Na volta de Jesus, a tribo de Efraim juntamente com a tribo de Judá e as demais tribos de Israel, vão formar uma só nação para Jesus governar conforme Ezequiel 37, 15 a 22. Então veio a mim esta palavra do Senhor, orientando-me, ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela, propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida toma outra tabuinha e escreve nela, reino de Israel, representado pela tribo de Efraim e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora junta uma tabuinha a outra, para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Quando os teus compatriotas te indagarem, não nos explicarás o que tudo isto significa. Tu lhes esclarecerás, assim declara Yahweh, o eterno Deus, eis que tomarei a madeira de José, que representa a sua matê, vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Segura firme diante dos olhos do povo os 2 pedaços de madeira sobre os quais escrevestes, e prega-lhes, assim diz o soberano, Yahweh, tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra.
Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão duas nações, tampouco estarão divididos em dois reinos. Ezequiel 37, 15 a 22. Também visto no vídeo passado. A nação da Inglaterra foi formada pelos anglo-saxões, formados pelos descendentes de Manassés. Embora que tenha se tornado menor que os Estados Unidos conforme a profecia, há sim fatos bíblicos que comprovam Manassés ser a nação da Inglaterra. A Inglaterra foi uma grande nação e considerada um dos maiores impérios que já existiu, obteve muitas colônias, foi pioneira na primeira revolução industrial. Quais fatos comprovam que Manassés seria a Inglaterra? Ser um consórcio de nações, ter muitas colônias, ser superado pelos Estados Unidos. Como dito na profecia, na benção de Jacó, é dito que Efraim iria se tornar maior que Manassés. De fato, na história os Estados Unidos ultrapassou a Inglaterra. Na profecia é dito que as nações descendentes de Abraão seriam nações poderosas as quais outras nações iriam se tornar colônias. Um exemplo é Manassés. A nação da Inglaterra teve inúmeras colônias sobre a terra, tanto no ocidente como no oriente do mundo. Veja essa profecia interessante de Ezequiel 48. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim, uma porção. Ezequiel 48:5. Ezequiel profetizando das porções de nações, Manassés teria tanto oriental como ocidental. Todas as nações colonizadas pela Inglaterra são nações do ocidente e oriente. Veja este mapa, vejamos que Manassés é um conglomerado de nações tanto ocidente como oriente. Vamos falar da tribo de Dan. Sim, os restantes da tribo de Dan são atualmente a nação da Dinamarca. Vejamos o porquê. Dan será como cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. Gênesis 49:17. A tribo de Dan é caracterizado por ser uma tribo de guerreiros. Um dos seus costumes é deixar suas marcas após uma vitória, isso é, eles marcavam o nome da própria tribo. Vejamos algumas passagens na Bíblia sobre isso. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse das suas terras. E, por este motivo, atacaram-na ao fio da espada e a tomaram. Estabeleceram-se em Lesem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Josué 19:47. Assim, depois de haverem tomado os deuses que Mica fabricara e o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra Laís, contra um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos os habitantes ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham comunicação com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Então, os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. E deram à antiga cidade de Laís, o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado e pai Dan, filho de Israel. Juízes 18 e 27 a 29. Durante a peregrinação dos danitas pela Europa, como de costume, muitos lugares receberam o nome de Dan. Como visto no vídeo passado, quando os israelitas estiveram peregrinando pelas nações, muitos foram para a Europa. Os descendentes de Dan, enquanto estavam na Europa, deram o nome de Dan em vários lugares como de costume. Um deles como Danúbio e Amsterdã, são alguns lugares que os descendentes de Dan passaram. Não é coincidência. Quando a nação dinamarquesa foi formada pelos povos teutões, ela recebeu o nome Denmark, literalmente, significa marca de Dan. Holanda ou Países Baixos, atualmente, compreenderia os restantes da tribo de Zebulon. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios, suas fronteiras se projetarão até Sidom. Gênesis 49:13. Zebulon é a única tribo que possui uma profecia a respeito de atividade no mar. A Holanda é o único país do que está abaixo do nível do mar, possui grande porto marítimo, avançou terras para dentro do mar. Na volta de Jesus, as tribos da casa de Israel serão uma só nação na mão do Messias, mas elas serão julgadas. Não será apenas no sentido de punir, mas elas serão governadas como um rei governando sobre um reino, conforme 1 Samuel 8:4-5. Então Pedro manifestou-se dizendo: Veja, nós deixamos tudo e te seguimos, o que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos,
para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 27 a 28. Agora definitivamente, terminamos o estudo sobre as 12 tribos da casa de Israel. Eu baseei-me nos áudios que deixarei aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida ou se desejar maior aprofundamento, você pode acessá-los. Todos eles foram produzidos pelo evangelista Flávio. Também vou deixar na descrição o canal do dono dos áudios. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.